Esse assunto até, na verdade, é um assunto muito polêmico. Demais. Sempre é polêmico quando se toca nesse assunto, quando se toca em assunto de cachês, de valores. Porque, na verdade, assim, isso foi se tornando de uma velocidade assim, muito grande, mas teve um início de tudo. Por exemplo, eu tenho oportunidade, assim, na verdade, oportunidade de amigos que são ainda da antiga. Por exemplo, cantores como Oséias de Paula, Vitorino Silva, cantores na época. Meu pai, por exemplo, gravou já um LP, então eu tenho essa cultura de musical dentro de mim. Meu pai gravou. E meu pai sempre fala que na época que não tinha essa cultura de ofertar, não tinha essa cultura de valores, de se falar nisso, era muito difícil mesmo. E com o tempo isso foi sendo introduzindo devagar, só que as pessoas não souberam lidar com esse assunto, porque a gente tem que saber separar a questão da vocação do chamado e a questão do trabalho. Porque quando a Bíblia fala do obreiro é digno do seu salário, e realmente ele é digno do seu salário. Só que a gente também não pode ter cuidado da gente, talvez, até eu vou usar, desculpa, a expressão até um pouco forte, a gente sangrar as pessoas. A gente, eu vou usar até uma expressão um pouquinho até mais pesada, eu sei que eu não vou usar nenhuma expressão que todos, se talvez tenha menor, fique tranquilo. Não vai cair a live, não. Não é nada tão chocante assim. Fecha o ouvido. Nada que ninguém já falou, né? Mas a verdade é que a gente, por esse assunto está entrando, ou já entrou na igreja, ou no mercado gospel, desse assunto tão pesado, e hoje tem sido desafiador para as pessoas tratarem esse assunto, e infelizmente estão prostituindo a noiva por causa disso. Eu sei que é forte essa palavra, mas a verdade é que as pessoas não estão sabendo lidar. E com esse lidar, não estão entendendo a palavra honra. Porque a palavra honra não está somente relacionada ao valor, mas o valor também está relacionado à honra. Então a gente tem que ser distinto, saber separar e também unificar. Eu não posso também... a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que conforme o gado, o leite. Então, assim, eu tenho que entender a lei da proporcionalidade. Eu nunca vou comparar um jogador de várzea ao Cristiano Ronaldo. Sim. Jamais eu vou compará-lo. Poxa, mas o rapaz, ele joga muito. Mas você tem que entender que a gente está falando do Cristiano Ronaldo. Não é somente pelo jogador, pelo trabalho, mas sim de toda a história que ele conquistou e quem ele é, o patamar. Eu falo isso de lei de proporcionalidade. Sim. O senhor vai comparar um valor de um Gol 1.0 com uma Porsche Cayenne? Não dá. Jamais, não dá. Vai te levar para o mesmo lugar, só que eu estou falando da Porsche Cayenne. Não é somente a locomoção, eu estou falando do que ela representa. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, eu não posso tratar da mesma forma, porém não posso desonrar. Sim. Esse é o problema. Isso. O problema é que as pessoas hoje fazem uma coisa que é constrangedor, acepção de pessoas. Então, infelizmente, as pessoas têm conduzido isso, às vezes, de forma errada. E fora um detalhe que só abrindo um parênteses assim, que às vezes você vai convidar uma pessoa e a pessoa fala assim, não, mas porque o gato morreu, porque o telhado caiu, porque isso. Então, assim, já que o telhado caiu, o gato morreu, não leva. Se estrutura primeiro, se organiza primeiro. De repente, tem alguém lá na tua igreja que prega pra caramba. Então, honra aquela pessoa, trabalha nisso, cresce, evolui, e depois, com o tempo, você vai se estruturando. Então, acho que é muito delicado tratar desse assunto, mas é uma realidade que tem acontecido muito difícil no nosso tempo. Muito difícil. E é muito perigoso, né?